Salve galera, professor Tomil na área. Nesta aula de hoje, no nosso estudo de derivadas, vamos falar sobre a regra da cadeia. Muito bem, para iniciar esse nosso estudo, a gente precisa conhecer e entender um pouquinho do conceito de composição de funções, ou como você já deve ter ouvido, funções compostas. Então, através de um exemplo aqui, vamos entender um pouquinho melhor esse conceito. Vamos nessa aqui, ó. Um estudo das condições ambientais de uma região próxima de um grande centro urbano indica que o nível médio C de monóxido de carbono no ar, expresso em ppm, partes por milhão, será dado por esta relação aqui, ó. Então, para facilitar, pessoal, vamos associar, em vez de falar monóxido de carbono, vamos falar simplesmente quantidade de carbono, C. Ele é dado por essa relação quando a população for P milhares de habitantes. Então, se coloca a população e, baseado na população, consegue calcular a quantidade de carbono no ar, na atmosfera. E daqui a T anos, a população vai ser calculada por essa fórmula aqui, ó. Você coloca o tempo e essa fórmula aqui calcula a população desta mesma região. Sabendo disso, desses dois modelinhos aqui, a gente vai tentar determinar qual é o nível de carbono daqui a 4 anos. Ok? Então vamos para a resolução. Tem outras perguntinhas aqui, mas vamos começar com esta. Então veja só aqui. Eu deixei as perguntinhas aqui para a gente não ter que voltar no slide anterior. Então na letra A, nós temos essas duas funções. E ele pergunta qual será o nível de carbono daqui a 4 anos. A forma que calcula o nível de carbono é essa. Mas aqui ó, é P de população. Então eu preciso calcular a população em 4 anos. Então eu vou começar aqui com essa fórmula. Vou colocar o tempo 4. Coloquei aqui. 4 ao quadrado 16 vezes 0,1, 1,6. Somando esses dois, nós temos que a população daquela região em 4 anos vai ser 11,6 mil habitantes. Então agora eu posso colocar essa informação aqui na minha forma que vai calcular a quantidade de carbono. População 11,6, população 11,6. Multiplica por 0,5, que é a mesma coisa que dividir por 2, 5,8. Subtrai de 1. Então nós temos que a quantidade de carbono no ar, depois de 4 anos, que vai dar essa população, é 4,8 ppm, partes por milhão. Isso aqui é uma unidade de concentração muito utilizada em vários casos. Para essa situação aqui, ela também cai muito bem. Significa mais ou menos assim. Se eu considerar litros de monóxido de carbono, por exemplo, pode ser uma outra unidade, mas se eu considerar 4,8 litros, eu terei 4,8 litros para 1 milhão de litros, porque são 4,8 partes isso aqui por milhão. Então, se eu tenho 4,8 litros, eu tenho 4,8 litros isso aqui, num volume de 1 milhão de litros de ar. Ok? É isso. Vamos para a parte B da nossa perguntinha. Determine o nível de carbono em função do tempo. Se a gente pegar a forma que calcula o carbono aqui, ó, ela calcula o carbono em função da população, não calcula em função do tempo. Então tem que fazer todo esse trabalho, colocar o tempo aqui. Nós colocamos aqui na fórmula a população. Então nós vamos fazer o seguinte. Em vez de colocar a população, eu vou colocar a fórmula que calcula a população, tá vendo? Se eu troquei aqui por 11,6, eu troco aqui também. Então, se eu troquei aqui pelo y da função, eu troco aqui também. Estou trocando a população pela forma que calcula ela. Então, essa simbologia aqui eu mantenho. E aqui no lugar da população, vejam só, eu coloco a fórmula 10 mais 0,1 t ao quadrado. Vejam só. Então, eu coloquei dentro da forma que calcula a quantidade de carbono, a forma que calcula a população. Eu distribuo aqui o 0,5 por 10, fica 5. O 0,5 vezes 0,1 dá 0,05. Tem o quadrado menos 1. 5 menos 1, 4. E eis que surge o quê? Uma função que calcula a quantidade de carbono em função do tempo, que é o que foi pedido, carbono em função do tempo.
Aqui está ela. E essa simbologia aqui na frente, ó, indica que essa função é uma função composta de C com P. Ou a gente diz que é uma função composta simplesmente C de P de T. Porque às vezes, dependendo das letrinhas aqui, né, a pronúncia não fica boa. Então a gente pode dizer que é uma função composta de carbono com população, ou C com P. Legal? E eu posso até depois mudar isso aqui, ó, colocar um Y aqui, ou simplesmente deixar só C de carbono, mas essa expressão que vocês estão vendo aqui, ela indica que essa função foi construída com essas duas. Por isso a gente diz que é uma função composta. Legal? E agora a gente pode resolver a letra C, que diz o seguinte: responder novamente a questão A, que é essa que vocês estão vendo aqui em cima, só que agora utilizando a função encontrada na resolução da questão B. Qualquer pergunta, vou usar a função composta, conforme foi pedido aqui. E a questão A dizia calcular a quantidade de carbono daqui a 4 anos. Essa função faz isso automaticamente. Vejam que eu vou colocar aqui, ó, no lugar do T, eu vou colocar 4 anos. Se eu troquei aqui por 4, troco aqui por 4 também. Então, olha como é que fica. Fica a quantidade de carbono em 4 anos. 4 ao quadrado é 16, multiplica por 0,05. E aí está a quantidade de carbono. E, obviamente, ela tem que ser igual ao que a gente encontrou anteriormente, né? A gente só está seguindo um outro caminho. A diferença é que essa função aqui, ó, faz o trabalho daquelas duas que vocês estão vendo ali em cima. E notem que aqui está dizendo a quantidade de carbono de uma população de 4 anos. Eu poderia até simplificar e tirar essa expressão aqui e deixar o carbono em 4 anos. Porque se vocês olharem do lado de cá, ó, só tem o T. Okay? E aqui é a população em 4 anos. Certo? O que aconteceu aqui nessa situação? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em diagramas a gente consegue enxergar, né, de forma mais visual. Eu tenho uma função que calcula a população, baseada no tempo. Então eu coloco o tempo na população, na forma da população, e encontro a população. Foi isso que aconteceu. Depois que eu acho a população, eu coloco a população na forma de carbono, e ela me diz a quantidade de carbono. Foi isso que ocorreu nesses dois cálculos. Acontece que a gente montou uma função, pelo procedimento que a gente viu, que é uma função composta. E essa função composta faz o serviço das duas. Ela sai diretamente do tempo para a quantidade de carbono. Então eu coloco o tempo aqui, e ela, o tempo 4, né? Tempo 4 anos, tempo 4 anos, e ela vai direto para a quantidade de carbono solicitada. Obviamente é o mesmo resultado, né? Então, uma função composta é uma função que faz o trabalho, faz o caminho, dá o resultado de duas ou mais funções. Aqui nós temos duas, mas eu poderia ter 3, 4 funções. A gente pode considerar, por exemplo, uma outra situação, que cada função dessa aqui fosse um desconto no pagamento de uma parcela. Então, eu tenho um desconto porque eu estou pagando à vista, e eu também tenho um desconto que eu estou pagando, que eu estou comprando um produto em grande quantidade. Então, eu teria 2 descontos sucessivos. Eu posso montar uma função que faz esses 2 descontos de uma vez só automaticamente. Certo? Então, isso é uma função composta. É uma função gerada, né, uma função criada que compõe dentro dela 2 ou mais funções. Já que o assunto aqui, né, a gente falou sobre carbono na atmosfera, no ar, então vale a pena colocar, né, que segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, o padrão aceitável de concentração de carbono na atmosfera, no ar que a gente respira, é de 9 partes por milhão. Então, essa região que está aqui, né, tem um nível de carbono aceitável, que está abaixo de 9. Isso está fonte para quem quiser consultar. Né? Níveis elevados de carbono trazem sintomas, né, variados para a população, que podem começar com uma simples dor de cabeça, e num ambiente fechado, né, altas taxas de monóxido de carbono podem até levar à morte, num tempo bem rápido, inclusive. Ok? Então, essa região aqui tem uma taxa aceitável de carbono na atmosfera. Muito bem, vamos para mais um exemplo para a gente consolidar bem essa ideia de como criar, como montar e entender uma função composta. Aqui nós temos um exemplo agora, um exercício algébrico. Temos a função f, g, h e p.
E a gente deve encontrar essas três funções compostas que aqui estão. F de g de x, é assim que a gente lê, g de h de x e p de h de x. Eu também posso falar f composta com g. E essa representação aqui, ó, f de g de x, também pode ser feita assim, f composta com g. Mas quando a gente escreve nesse formato, também dá para ler f bola g. É uma outra simbologia para a função composta. E essa função f de g de x, além de ser representada assim, f bola g, eu também posso representar assim, ó, f bola g de x, que é para indicar qual é a variável independente das funções em questão. Aqui a gente está vendo que é o x, né? Aqui não está aparecendo, então a gente pode reescrevê-la desse jeito. Tá? Então, basicamente, são três maneiras de escrever uma função composta de f com g. Ok? Sabendo disso, vamos para a resolução. A primeira função que a gente quer escrever é a função f de g de x. Então, a gente começa escrevendo a função f e dentro dela vai entrar a função g. Então, vejam só. Se no lugar de x eu colocar um zero, aqui também vai o zero. Então, se no lugar de x eu quero que apareça g de x, no lugar de x, g de x também. A diferença é que agora, g de x é uma função e a gente vai escrever, ó, 2x ao cubo mais 4. 2x ao cubo mais 4. Eu poderia agora desenvolver esse produto notável aqui na quinta potência, só que isso aqui ia gerar 6 termos na função, e ela vai ficar uma função bem longa. Então, nesse caso, a gente até pode deixar escrita ela na sua forma compacta, fica bem visível que ela é uma função composta até, né? E também é óbvio, porque aqui está o nome dela, ó, f de g de x. Tá? A própria nomenclatura dela indica que é uma função composta. Eu poderia trocar isso aqui por outro símbolo? Poderia trocar isso aqui por y. E aí seria um nome, vamos dizer assim, simples para uma função, né? Não identifica que ela é uma função composta. Tá? E em muitas situações, no nosso trato aqui com funções, a gente vai ter situações que ela não vai ter um nome composto, que ela vai ter simplesmente um y. Tá? Mas ela pode ser uma função composta, mesmo que não tenha essa indicação aqui. Ok? Muito bem. Agora queremos escrever a função g de h de x. Então, primeiramente escrevemos a função g e dentro dela a gente vai colocar a função h. O x troca por h, o x troca por h. Então agora aqui a função h de x, ó, é x mais 1, trocamos por x mais 1. Então já temos uma função composta que faz o trabalho de duas funções, que é a função g e a função h. Só que nesse caso aqui, como é um produto notável de grau 3, vale até a pena a gente abrir esse produto notável. O cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, que é 1, que não vai mudar nada, mais o cubo do segundo. E ali está o 4. Distribuindo 2 aqui para todo mundo. E finalmente, juntando o 4 com 2 aqui, nós temos a função g de h de x, que é uma função terceiro grau, certo? Que é composta de g com h. Muito bem. Falta ainda a última partezinha aqui. Vamos para outro slide, é o mesmo exercício, só que temos ainda essa última função para calcular. P de h de x. Então, começamos escrevendo a função p de x e dentro dela nós vamos colocar a função h. No lugar de x, a função h. No lugar de x, a função h. No lugar de x, a função h. Desse lado a gente permanece. E a função h de x está aqui, ó, x mais 1 novamente. Como aqui nós temos um produto notável de grau 2, a gente pode abrir ele, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu só tirei o parênteses. E agora a gente já pode juntar os termos semelhantes. O x ao quadrado, o 2x junta com o x que fica 3x, 12, 1 e 1, 14. E aqui nós temos a função composta de p com h, ou simplesmente p de h de x. Ou se a gente quisesse, poderia ser p bola h. Ok? Muito bem. Uma observação importante é que se eu tiver as funções f e g,
aqui do ponto de vista algébrico, né, do exercício que a gente está fazendo, eu poderia criar, no exercício que nós fizemos aqui, fizemos f de g de x, a gente pode fazer g de f de x, que não é a mesma função, certo? Não é a mesma função. Em alguns casos ela até pode ser, mas normalmente não é. Eu poderia montar uma função composta dela com ela mesma, certo? Naquele exemplo que agora há pouco eu dei de descontos, eu poderia ter 2 descontos sucessivos do mesmo valor, então é assim que a gente montaria. Eu posso ter uma função composta por 3 funções nessa sequência. Eu poderia ter uma função composta por 3 funções, né, iguais, e assim por diante, tá? Uma grande gama de possibilidades. Ok? Para essa primeira parte do vídeo, essa parte de função composta, a gente entendeu como monta uma função composta e o que faz uma função composta, já está ok. A continuidade e a abordagem do conceito de regra da cadeia vai ficar para o próximo vídeo.